uma emboscada que entraria para a história como uma das maiores perdas russas na África. Era um local onde camponeses e pastores brandiam suas AKs contra homens treinados, veteranos de guerra. Por vezes, o Mali viu veículos blindados e rifles modernos desfilarem em suas terras áridas no norte, e lá eles foram consumidos pela força pungente da guerra. Essa é a história de um país onde a guerra encontrou sua residência, e ali acolheu homens que dela se sustentavam. Suas almas fizeram um lar permanente, enquanto seus corpos nutriram a areia estéril. Em 2024, o Wagner Group virou uma grande notícia novamente, depois de mais de um ano de mistério sobre seu destino após a insurreição de junho de 2023. Dessa vez, as notícias não foram tão melhores para o grupo, tendo sido uma das raras vezes em que reconheceram uma derrota de maneira tão clara. Não foi na Ucrânia, foi em um dos países em que chegaram como heróis, o Mali. Lá, enfrentaram aqueles que muitas vezes vejo aqui no YouTube referidos como meros camponeses de AK. Pessoas que no início da guerra da Ucrânia falavam o quanto era fácil enfrentar camponeses de AK e difícil enfrentar a Rússia, como se fosse necessário fazer esse contraponto e as duas ocasiões não pudessem ser difíceis e mortais, de maneiras diferentes, pois aqui vamos contar uma história para gerar um contexto completo de como camponeses de AK derrotaram mais uma vez soldados treinados, muitos provenientes de forças especiais. A história a ser contada aqui é longa, no entanto, se quiser saber apenas do Wagner Group, salte os capítulos conforme estão separados. Um contexto será colocado antes, um pouco da história e de alguns atores que foram protagonistas, mas depois se tornaram coadjuvantes no enredo que interessa, o Wagner Group e os russos. E cuidado, esse contexto é colocado justamente porque existem grupos citados como Al-Qaeda e Estado Islâmico, agentes do terror e assassinos que não devem ser subestimados. Não confunda vitórias apresentadas com heroísmo ou nada semelhante, não importando para qual lado esteja torcendo nessa trama de alianças duvidosas e objetivos muitas vezes escusos. A história se passa na República do Mali, um país africano sem saída para o mar, com uma longa história de impérios e reinos, até chegar ao caos atual. Parte do Mali está na região do Sahel, extensa faixa geográfica que atua como zona de transição ecológica entre a aridez extrema do deserto do Saara, ao norte, e a exuberância da savana, ao sul. O Mali já foi um dos mais ricos impérios do mundo por volta de 1300 depois de Cristo, estando na rota transsaariana de comércio. Era um dos grandes centros do Islã e de riqueza na África, até ser dominado pelo Império Songhai 200 anos depois. Como não existe império que não caia na história, Songhai caiu para o Sultanato Saad em 1591. As rotas de comércio da região perderam muita importância depois que os europeus começaram a criar as rotas de navegação, mas o Mali ainda tinha sua relevância, tanto que os franceses chegaram no fim do século XIX e permaneceram. Obviamente, nenhum estado europeu poderia passar por esse processo de dominação sem alguns crimes. No final de 1915, as regiões do atual Mali e Burkina Faso foram engolidas por uma insurreição generalizada e violenta contra a autoridade colonial francesa. A revolta, que persistiu por quase um ano, foi recebida com força esmagadora pelas tropas francesas, resultando na destruição de mais de 100 aldeias. O Mali se tornou um estado independente na década de 60 do século XX. Não foram tempos fáceis. Houve secas que causaram fome, matando milhares. Ainda havia insurreições
períodos de governos militares. Houve, depois da década de 90, um período de democracia estável, mas então começaram as primeiras revoltas no norte, e depois outros grupos se juntariam ao caos da guerra, tentando se aproveitar. É preciso ter em mente que esses grupos foram vitoriosos em alguns momentos, aliados em outros ou até inimigos, tudo conforme o vento soprou pelo Sahel. Aqueles chamados pejorativamente de camponeses de Acá no Afeganistão, Oriente Médio ou África são homens endurecidos pela longa história de conflitos de suas nações ou pelo próprio ambiente inóspito onde suas almas são forjadas. Entre eles estavam os tuaregs, vivendo há anos nas bordas do Saara como pastores, mas também como combatentes. Eles revoltaram-se contra o governo do Mali com a intenção de tomar o norte do país. Liderados pelo Movimento Nacional para a Libertação de Azawad e veteranos da guerra na Líbia, os tuaregs iniciaram uma revolta em 2012. Eles tomaram o controle do norte, declarando a área independente como o estado de Azawad. Em uma situação nada boa, surgiram ninguém menos do que os grupos que mais tarde se uniriam para formar a Jama'a Nusrat al-Islam wa al-Muslim, ou Jenin, nada menos do que um braço da Al-Qaeda na região. Naquela época, esses grupos terroristas ainda estavam divididos com nomes como Ansar Din ou Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Então, logo o governo perdeu a batalha no norte, a Jenin se voltou contra os tuaregs com seu objetivo de dominação e implantar a Sharia, ou grupo de leis da tradição islâmica. Aqueles eram grupos treinados no combate em guerrilha e insurgência. O terror que provocaram em outras partes do mundo chegou na região do Sahel e outros países africanos. Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, ou Aqim, fez a Argélia sofrer com sua presença por anos. Uma patrulha militar seguindo pela estrada foi surpreendida tão violentamente que alguns cadáveres sangraram no asfalto quase que instantaneamente, enquanto os vivos rolaram e correram para tomarem proteção. Os homens tentaram revidar com seus rifles apontando na direção de onde vinham os disparos, mas aos poucos os jihadistas da Aqim eliminaram quem era a maior ameaça e começaram a se aproximar para eliminar quem ainda não havia fugido. Avançaram até não restar nenhuma resistência. Os explosivos improvisados eram uma estratégia básica dos terroristas. Faziam o asfalto subir violentamente diante dos carros. Os disparos dos rifles eliminaram aquele a quem consideravam um inimigo. Os combatentes vinham depois para coletar os espólios. O início dos combates era súbito. Não havia aviso para os rifles, fazendo os projéteis afundarem nos homens em patrulha. O carro parado se tornou um alvo fácil. Os militantes correram para seus espólios, gravando o horror da investida. Depois, partiram com seus grupos de guerra e sinais de vitória. Nenhum desses alvos tinha como reagir. A tempestade de metal atravessando a lataria do veículo logo encontrou o sangue dos homens. O desespero levou o carro para o barranco, de onde recebeu ainda mais tiros das AKs. Esses disparos continuaram até não restar nenhum movimento dentro da caminhonete. Os jihadistas a cercaram para se certificar que a morte tomou todas as almas dentro do veículo e depois vieram para seus espólios. Esses vídeos eram apenas exemplos de métodos da Al-Qaeda, que mais tarde seriam usados contra outras tropas. Mas nada poderia ser tão ruim que não pudesse piorar. A Al-Qaeda, representada pela Jenin no Mali e região, sentia o poder entre os dedos, marchando para implantar sua versão do Islã. Então outra ameaça surgiu, emboscando a Al-Qaeda em Azawad. Rifles e metralhadoras inundaram o ambiente com o cheiro da pólvora e os pequenos trovões dos projéteis voando. Os militantes foram rápidos, cobrindo o território. Os homens da Al-Qaeda tentaram se esconder no mato, mas foram trespassados pelos projéteis. Aquele era o braço do Estado Islâmico na região do Sahel. Era mais do terror se instalando em Mali. Eram grupos que se misturavam, entre eles os tuaregs traídos pela Al-Qaeda, que mais tarde seria representada pela Jenin. Enfrentando tantos problemas, o governo maliano decidiu pedir ajuda internacional, que surgiu com a presença das tropas francesas e depois dos russos.
A França chegou primeiro que os russos, começando a Operação Serval em 2013 e mais tarde foi substituída pela Operação Barkhane, que seria muito mais ampla no combate ao terrorismo no Mali. As tropas francesas entraram em conflito com os insurgentes, principalmente com foco nos terroristas. Eram combates duros dentro das cidades, com seus blindados se movendo por um terreno cheio de civis que poderiam acabar se tornando alvos. Era difícil definir onde os inimigos estavam e os blindados nem sempre eram um sinal de segurança. As tropas malianas acompanharam os franceses nos combates pelas esquinas. Os feridos surgiram entre os dois lados, sendo carregados para fora do combate, que persistiu com os disparos de AKs ou fuzis Fama. As tropas francesas avançaram pelo país usando as armas disponíveis para calarem os rifles terroristas. Seus helicópteros e drones alçaram voo para dar cobertura para os soldados em seus avanços cuidadosos em solo. O helicóptero Tiger disparou seus mísseis contra os inimigos, rompendo os corpos de quem tentou se esconder nas montanhas áridas do norte. Os mísseis franceses explodiram em muitas das instalações onde os líderes inimigos se esconderam. Com o tempo, muitas figuras importantes foram dilaceradas pelas explosões dos militares da França ou de grupos aliados. Adnan Abu Walid al-Sahraoui, líder do Estado Islâmico do Grande Saara, foi um desses. Abu Musad Abdel Wadud, emir da Al-Qaeda, foi outro consumido pelas chamas. Nada disso significou que foi fácil enfrentar os camponeses de AK. Uma bomba explodiu um blindado francês na rua, colocando os soldados para arrastar os feridos para proteção no meio da emboscada. A fumaça continuou saindo da máquina, enquanto os homens tentavam procurar pelos inimigos e resgatar quem mais ainda estivesse incapaz de se mover. A situação ficou tensa, com soldados feridos sendo atendidos na proteção improvisada atrás de um muro. Os franceses conseguiram evitar baixas ainda piores até os reforços chegarem. O resgate os aliviou da destruição certa. De certo modo, foi um dia de sorte. A dificuldade de combater os terroristas e a timidez dos franceses em entrar em combates mais duros começou a enfurecer uma ala do governo. Em 2015, a França conseguiu um acordo de paz com os tuaregs. Era uma das prioridades tentar acordo de paz para gerar estabilidade. No entanto, a missão francesa falhou em gerar uma governança que estabilizasse por completo o Mali e impedisse o recrutamento constante dos grupos jihadistas. Para piorar, ainda cometeu erros crassos, como em 2021, quando um ataque aéreo matou 19 civis e 3 homens armados. Nesse tempo, o governo começou a se aproximar do Wagner Group. Prigozhin ainda estava vivo e vinha fazendo um trabalho amplo na África. Na República Centro-Africana, ele forneceu treinamento e consultoria para o governo. Em fevereiro de 2019, um acordo de paz, o Acordo de Khartoum, foi assinado entre o governo da República Centro-Africana e 14 grupos armados. O evento foi aclamado pela ONU e o grupo de Prigozhin desempenhou um papel significativo em sua negociação, ao lado de outras entidades do governo. Depois disso, houveram mais problemas por lá, mas voltemos para o Mali. O Wagner Group, uma empresa de mercenários russos, também conhecida como os músicos ou a orquestra, era usado pelo Kremlin como uma estratégia de estar dentro de vários países sem marcar a presença oficial da Rússia na região. Era estritamente ligado ao Kremlin, sem assim se declarar naquela época. Empregou uma estratégia tripla para expandir sua influência. Inicialmente, ele manipulou a opinião pública por meio de campanhas de desinformação e contra-protestos encenados para reforçar a imagem do governo-alvo. Simultaneamente, o Wagner garantiu ganhos financeiros adquirindo concessões em setores lucrativos, principalmente mineração de metais preciosos, muitas vezes por meio de empresas afiliadas. Finalmente,
2020, o grupo cultivou laços estreitos com os militares do país anfitrião, oferecendo treinamento, serviços de consultoria, segurança pessoal e suporte de contra-insurgência como um caminho para uma integração e controle mais profundos. Em 2020, o coronel Assimi Goïta e os militares fizeram o primeiro de seus golpes de Estado. Um governo provisório foi instalado, mas em 2021 houve um novo golpe em que o coronel foi empossado como presidente do Mali. O embaixador francês foi expulso do país e os franceses, em difícil negociação com um governo que não tinha data para voltar à democracia, decidiram se retirar. Nesse tempo, o Wagner Group já estava em atividade. Os mercenários se movimentaram habilmente dentro do Mali. Armas russas chegaram e foram recebidas, incluindo helicópteros Mi-24 e Mi-8 e caças Su-25. Além disso, os drones turcos Bayraktar TB2 surgiram para impor sua presença nos céus do Mali. Ao custo de 5 milhões de dólares, poderiam voar a até 222 km por hora por até 27 horas, carregando uma boa variedade de mísseis. As tropas do Wagner Group desceram de seus helicópteros sob a poeira densa do Sahel, começando seus avanços para tomarem as posições dos Tuaregs. Um dos objetivos era chegar à cidade de Kidal. Os inimigos já estavam os esperando. As mãos tensas seguraram as AKs, observando onde os russos e seus homens treinados estavam avançando. As metralhadoras ressoaram mais uma vez no Sahel, procurando a carne russa para dilacerar. Armas improvisadas em caminhonetes apontaram para helicópteros e blindados do Wagner Group. Os drones estavam ativos nos céus do Mali. Os Tuaregs até os viram, mas foi tarde demais quando foram atingidos pelo ataque. Os ataques do Wagner Group e das tropas malianas foram aumentando em quantidade e deixando as colunas de fumaça levando para os céus os sinais de que os russos estavam avançando sem timidez. Os drones Bayraktar patrulharam o firmamento em busca dos inimigos, observando até aguardar o momento para o disparo certo contra as tropas acumuladas. Os golpes foram minando as forças insurgentes dos Tuaregs e os combatentes dos grupos terroristas Jenin ou do Estado Islâmico. Um desses grupos tentou chegar a partir da fronteira com o Níger, aproximando-se em bandos de motocicletas. As câmeras dos drones apontaram assim que chegaram a seu destino, mostrando onde o míssil deveria atingir. O fogo dispersou qualquer chance de alguém sobreviver ao ataque. As coisas pareciam bem para o Wagner Group no Mali em 2021 e 2022. Durante a guerra da Ucrânia, pouco mudou para os mercenários lá. Mas então, em meados de 2023, Prigozhin fez sua insurreição. Ele chegou a voltar para a África depois dos eventos, mas em determinado momento, foi nos céus da Rússia que seu avião foi abatido, derrubando quase toda a liderança do Wagner Group e mostrando os problemas que ainda poderiam ser enfrentados. A presença do Wagner Group continuou no Sahel. Houve certo pânico entre os homens depois dos eventos entre junho e agosto de 2023, mas depois a situação começou a se acertar. O Wagner Group caiu em uma área sombria novamente, com poucas informações sobre o grupo, muitas dessas frequentemente contraditórias. Sua bandeira surgiu em Kidal, cidade retomada dos Tuaregs em novembro de 2023 em um combate que possivelmente matou um de seus líderes, Agal Ag al-Mahmoud. Os russos tomaram uma boa parte do Wagner Group e o transformaram no Afrika Korps nesse período. A operação dos músicos deveria continuar. O Wagner provou ser hábil em garantir concessões lucrativas para recursos naturais em todos os países em que operou. Esses empreendimentos não apenas financiaram suas operações, mas geraram lucros substanciais. Relatórios indicaram que a Rússia acumulou mais de 2,5 bilhões de dólares somente em ouro africano em apenas 2 anos. Alguns diziam que era um pagamento justo, outros
que era mentira que os russos assim o faziam, e mais alguns que era mais um país retirando recursos naturais da África enquanto interferia na política e mantinha grupos autoritários no poder. Mas nem toda glória dura para sempre. Surgiram problemas. Começou com a polêmica dos franceses com uma filmagem de drone de tropas associadas ao Wagner Group enterrando corpos de civis mortos durante os combates. De fato, muitas denúncias começaram a surgir. As forças combinadas de militares regulares e mercenários do Wagner Group cercaram a vila de Moura por 4 dias, perpetrando um massacre indiscriminado contra civis em meio a seu ataque aos inimigos. Estimou-se que pelo menos 300 pessoas tenham sido executadas. O grupo Wagner foi implicado em vários massacres de civis no Mali. Em março de 2023, pelo menos 35 corpos foram encontrados queimados na vila de Danguéré-Otoro e, logo depois, 33 civis, incluindo 29 cidadãos mauritanos, foram mortos na região de Ségou. Além disso, o grupo foi associado à violência contra civis em Diabali, Nampala, Sofara e Bonne. No início de setembro e no final de outubro, os mercenários do Wagner foram acusados de estupro, roubo e roubo de gado. Toda a violência ajudou os grupos jihadistas, como no caso da Jenin, que afirmou ter recuperado parte do gado roubado, o que lhe garantiu simpatia. Sim, essa organização, que chegou a matar 132 pessoas em Dia Salagou por alegadamente colaborarem com o governo, conseguiu usar o Wagner Group como propaganda. De fato, relatos mostraram que a violência aumentou depois da chegada dos mercenários. Tanto as mortes de civis como o total de mortes por violência política organizada registrados nos primeiros 6 meses de 2022 ultrapassaram os números registrados em todo o ano de 2021. Mais imagens começaram a circular mostrando a Admin avançando contra bases das Forças Armadas do Mali em grupos grandes que cercaram os soldados. Os drones captaram as imagens dos ataques com carros que explodiram próximos aos agrupamentos dos militares. Logo depois, os combatentes de Admin rumaram em grupos grandes e em campo aberto, muitas vezes sendo abatidos, mas com um movimento contínuo e determinado contra os inimigos. Em um ataque em Acaran, a base foi tomada e muitos equipamentos e munições foram perdidos para o grupo. A presença do Wagner não impediu nenhum desses ataques, inclusive com os jihadistas afirmando ter derrubado um helicóptero dos mercenários perto de Ségou. A violência que o Wagner Group entregou, ele recebeu de volta em forma de ataques terroristas. Homens-bombas entraram no que alegadamente seria uma de suas bases em Sevara. Foram detidos depois de algumas explosões. Pouco depois, surgiram notícias de um dos helicópteros dos mercenários abatido. As forças malianas continuaram retaliando as concentrações de combatentes da Jenin usando os drones Bayraktar. Os jihadistas não pareciam acostumados ainda com a ideia de serem perseguidos por essas ameaças aéreas, mantendo tropas próximas e em grande concentração. A punição dos céus vinha sobre eles, com o fogo capturando as almas e as despachando para seus prometidos paraísos. Combater os jihadistas com fogo, no entanto, não os inibia. Eles saíram das chamas, caminhando para seus ataques de infantaria leve sobre as bases malianas sem se importar com a própria segurança. Os rifles cantaram dentro do que seriam posições seguras dos soldados. A chegada desses homens era súbita e não havia drone que protegesse os militares. Mesmo bases com blindados viram os jihadistas se aproximarem em suas caminhonetes, apontando as AKs com os canos quentes pelos disparos sucessivos. Os corpos dos soldados foram ficando pelo caminho, enquanto os combatentes de Admin se alastraram pela base, dominando tudo e depois partindo com seus espólios. Pode parecer que isso não era problema do Wagner Group em algumas ocasiões, mas em 4 de março de 2022, Odinin iniciou um contra-ataque, matando mais de 40 militares em um quartel em Mandouro. O grupo declarou publicamente que o combate foi uma retaliação ao massacre de Dogovo, culpando tanto os agentes malianos quanto os do Wagner por pelo menos 35 civis mortos,
cujos cadáveres foram encontrados queimados. Notavelmente, as forças do Wagner estavam presentes na área do quartel de Mondoro durante o ataque de retaliação, mas não conseguiram apoiar as tropas malinesas. Muito foi falado sobre a Jenin, mas o Estado Islâmico também pressionou com seus jihadistas. Um dos drones de reconhecimento Orlan dos mercenários foi destruído por combatentes desse grupo. Somando o caos a tudo isso, todas essas organizações lutaram entre si, tanto que os tuaregs tentaram impedir a passagem do Estado Islâmico por Menaca. Isso falharia, com um cerco à cidade sendo posteriormente erguido pelos jihadistas. Os tuaregs persistiram com seus ataques também, tomando bases militares no norte, mesmo que os tanques do governo estivessem lá para tentar deter o avanço inimigo. Em um dos casos, foi dito que um dos aviões de combate das forças malianas foi derrubado nos enfrentamentos. Inclusive, um dos campos tomados seria uma base da ONU, que foi entregue aos malianos depois da partida dos franceses. Os tuaregs não estavam para tolerar a presença do Wagner Group. Surgiram boatos de que haviam declarado guerra aos mercenários, demonstrando suas forças em largos comboios. Foguetes foram lançados contra as bases dos russos, mas os danos não foram relatados por nenhuma das partes. Em breve, seriam anunciados problemas ainda maiores. A instabilidade no Mali persistiu em 2024, com o governo, apoiado pelo grupo Wagner, controlando apenas parte do território, principalmente no sul e centro. Apesar de recentes avanços nas regiões ao norte, incluindo a captura de Kidal e Abeibara, vastas áreas permaneceram fora do controle estatal, especialmente as habitadas pelos tuaregs e reivindicadas pelo movimento de coordenação Azawad. Desde 20 de julho, os confrontos se intensificaram, com novas ofensivas das Forças Armadas do Mali. A vila de In Afarak foi alvo de uma operação militar, mas a situação no local permaneceu tensa. Simultaneamente, uma coluna militar maliana equipada com veículos blindados e leves avançou em direção a Tin Zaouatin, indicando uma escalada nos combates na região. A situação no norte se agravou ainda mais com a ocupação de Bolguissa pelas forças armadas malianas. A tomada dessa cidade, considerada estratégica pelos separatistas de Azawad, desencadeou uma nova onda de refugiados e intensificou os confrontos. A crise humanitária, por sua vez, levou o exército argelino a reforçar sua presença na fronteira. As forças malianas e o Wagner Group enfrentaram uma resistência feroz dos separatistas de Azawad, o que as fez pedir apoio, pois os tuaregs começaram a mobilização, reunindo cerca de 1000 combatentes para defender a cidade e a mineração das áreas próximas. Poucas tropas de reforço puderam alcançar os militares, mas entre o grupo agora formado estava o comandante do 13º Destacamento de Assalto do Wagner Group, Sergei Shevchenko. Nikita Fedianin, combatente e propagandista conhecido pelo canal Grey Zone, era outro entre eles. Voluntário do Wagner Group, veterano da Síria e da Ucrânia, ele sabia o que esperar da África. Enquanto se moviam, contornando a estrada principal, um veículo foi danificado por um explosivo improvisado na estrada do Vale de Tamassahart, a 40 quilômetros da fronteira argelina. Isso não fez Shevchenko desistir da campanha. Nem ele nem Fedianin se impressionaram com isso. Foi em 25 de julho que a guerra se fez presente em todo o seu caos em Tzaioantin e colocou os homens em estado de tensão. A coluna do exército maliano, apoiada pelo Wagner, estava a 20 quilômetros da cidade quando o fogo rompeu a calma do deserto. Quis a natureza que o sangue se dispersasse dos dois lados, impedindo que os músicos e os militares usassem seus drones e aviação. Os tuaregs tentaram atrair o Wagner Group para os desfiladeiros estreitos próximos dali, onde com certeza a coluna seria dizimada. Os jihadistas de Nin também estavam aguardando lá, juntando-se aos tuaregs. Nas alianças
que o ódio em comum gerou na região. Shevchenko não foi iludido pela estratégia deles. Colocou a coluna para contornar pelo leste, prosseguindo e evitando o perigoso combate naquele estreito. À noite, os tiros cessaram devido à eclosão de uma tempestade de areia e os combatentes de Azawad entrincheiraram a 7 quilômetros de Tzolk'in. No dia seguinte, 26 de julho, a manhã ressurgiu com o fogo e o sangue voltando a ser os protagonistas do espetáculo da guerra no deserto. A aviação e os drones apareceram para tentar acabar com as tropas volumosas que se formaram, mas não foram capazes. A coluna do Wagner Group prosseguiu em meio ao calor do sol e do fogo dos tuaregs e jihadistas. As fontes divergem. Alguns falam de emboscadas, outros dizem que o Wagner Group se embriagou de soberba com sua própria fama e enviou um grupo de reconhecimento para enfrentar os camponeses de Akkar. O primeiro veículo da coluna passou por uma mina. A coluna de fumaça se formou no deserto e o sangue pingava na areia quando eles pediam ajuda ao invés de iniciarem o recuo. Os homens da Jenin descarregaram seus projéteis contra os mercenários. Os feridos surgiram, para os quais foi chamado um helicóptero Mi-24 que não resistiu aos ataques e acabou tombando em Kidal, ainda que os russos da tripulação tenham sobrevivido. Um Mi-8 teve o mesmo destino, explodindo no deserto e consumindo seus pilotos. Shevchenko seguiu para ajudar seus homens, com Fedianin a seu lado. As mãos estavam firmes nas AKs enquanto progrediram sob o fogo dos jihadistas. O ataque brutal começou pouco depois, colocando a coluna toda em posição de defesa. Shevchenko deve ter praguejado naquele momento, pois os mercenários caíram numa clássica emboscada com minas, que foi amplamente utilizada pelos mujahidin afegãos contra o exército soviético na década de 1980. Os jihadistas recuaram e deixaram os tuaregs aparecerem. Agora quase 100 mercenários e militares malianos estavam presos em ataques por 2 setores. Naquele momento, os drones Bayraktar não estavam lá para os acudir. Fedianin caiu naquele dia, aos 29 anos. Estava no local para coleta de informações e não como combatente, mas teve o mesmo fim de tantos outros, com o rifle na mão. Shevchenko enviou sua última mensagem pelo rádio. "Somos 3, continuamos a lutar!" gritou. Os disparos encerraram sua transmissão. Estimou-se entre 80 e 100 o número de mortos naquele dia, em uma das maiores derrotas do Wagner Group. Um dos mercenários ficou caído entre os corpos, talvez se fingindo de morto ou abalado por alguma explosão. Ao ser chutado pelos tuaregs, acordou confuso e fazendo os inimigos se afastarem assustados. Com a mente perturbada pelo horror que passou, tentou arremessar uma pedra contra um dos tuaregs, que revidou com disparos. Pouco depois, era mais um corpo sem alma no deserto. O que foi uma poderosa coluna com soldados experientes e reforço local se tornou uma mensagem para o mundo que a guerra no Mali era mais mortal do que qualquer um poderia pensar, e o ódio de alguns grupos poderia ser facilmente evaporado pela necessidade de atacar a quem detestavam ainda mais. Alguns homens acabaram prisioneiros, mas foram trocados pouco depois. A derrota foi reconhecida em grupos de redes sociais associados aos mercenários russos e as histórias mudaram constantemente sobre o número de contratados realmente presente. O Wagner Group e os militantes malianos juraram vingança, o que pode significar que não foram poucos. Seu ataque aéreo caiu sobre um dos postos de combate dos tuaregs com relatos de até 40 mortos. Fotos e conversas em redes sociais afirmaram que havia ucranianos no local que teriam ajuda. No entanto, além de bravatas ou teorias da conspiração, nada foi confirmado. Um dos grupos de rede social pró-Wagner até afirmou que não haviam ucranianos. Assim, o deserto se alimentou do sangue russo em julho de 2024. Isso em um país dividido com 13 línguas oficiais, jihadistas e a escravidão como parte íntegra de algumas culturas. Nada disso abalaria as intenções russas de permanecerem no local ou o poder que exerceriam sobre a política do Mali. Era só mais um país entre tantos outros que interferiram militarmente
militarmente, ajudavam a manter um regime militar no poder e recebiam parte dos recursos naturais em retribuição. Nada de novo no fronte africano, além de alguns corpos pálidos apodrecendo no sol do Sahel.